Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa noite mais uma vez. Glórias a Deus. Que bênção podermos estar mais uma sexta-feira, mais um culto celebrando a esse Deus tremendo e é Senhor das nossas vidas. Estamos alegres aqui. Então, irmãos, lembra desse casal? Pode ficar em pé, apresentar para a igreja. Irmãos não conhecem, né? Estão vindo lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Olha aí, irmão. Irmão Wagner e Lourdes, né? Saíram daqui, foram lá para Corumbá, no Mato Grosso. De lá já estão em Belo Horizonte e vieram matar a saudade aqui dos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Deus os abençoe, né? Não sai dos nossos corações nem das nossas orações. É um prazer em revê-los. Aleluia. Meus irmãos, amanhã tem um trabalho lá em Collier, não é isso? As mulheres lá em Collier estão com uma programação especial, uma conferência, e aí tem uma caravana daqui indo para lá, está apoiando, participando e celebrando a Deus com aquela congregação querida. Aleluia. Hoje nós chegamos à terceira mensagem dessa série sobre os amigos de Jó. A terceira, tá? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. Nós temos aprendido algumas coisas importantes, relembrado outras que já sabíamos, e o Senhor vai nos dando crescimento no entendimento acerca da sua palavra. Jó capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura apenas do versículo 1 ao 5, tá? Mas nós iremos citando outras passagens do livro de Jó e outras passagens bíblicas ao longo da mensagem. Aqueles que podem, mais uma vez, vamos nos colocar em pé. Após a leitura faremos uma oração e nos preparando para receber o alimento espiritual que o Senhor tem para os seus filhos nessa noite. Jó capítulo 11 diz: então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, eu sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você. Até aí temos lido. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós nos encontramos aqui. Fomos guiados pelo teu Espírito Santo a essa casa de oração, a esse encontro de adoração. E aqui na tua presença, nessa noite, o nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija. Ficamos felizes em olhar os nossos irmãos, em celebrar a ti com eles, em desfrutar dessa comunhão santa. Muito obrigado, Deus, por esta casa de oração. Obrigado por cada pessoa que faz parte da nossa família em Cristo, ó Deus. Mas obrigado pela tua palavra. Que prazer, ó Deus, é te ouvir. Quão, ó Deus, tremendo é poder aprender de ti. Por isso fala conosco, testifica os nossos corações, conforme o teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar. Ok, irmãos.
A história diz que Jó, no auge do seu sofrimento, recebeu a visita dos seus amigos. Quantos amigos? Quantos amigos? Então eu vou deixar um desafio para os irmãos, tá? Jó capítulo 2, versículo 11. Jó capítulo 2, versículo 11. Eu vou deixar uma lição de casa para os irmãos. Aí você vai dizer assim, o pastor também me induziu agora, porque o pastor vem falando o tempo todinho de quadro. Vocês vão se virar, até a semana que vem vocês vão decifrar esse enigma aí, irmãos. Porque na minha Bíblia, eu não sei na de vocês, está dizendo, quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temar, o primeiro nós já pregamos sobre ele, já? Bildade de Suá, sexta-feira passada. E Zofá de Naamate, que nós vamos pregar hoje. Souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Cadê o quarto? Se vira, eu não vou responder isso aqui não. Os ansiosos pesquisem em casa, os acomodados esperem uma semana que o pastor comente isso aqui. Tá certo? Pastor, já tem gente dizendo assim, entre a Bíblia e o pastor, eu estou com a Bíblia. Você está certinho. Mas não me diga que eu estou errado antes de pesquisar um pouquinho mais. Tá certo? Mas vamos lá. O que nos interessa nessa noite? Quando os amigos de Jó saíram dos seus lugares, não moravam no mesmo lugar, eu não sei, não tinha internet, não tinha zap, não sei como é que eles marcaram esse encontro. Né? Nós vamos nos encontrar em tal lugar para ir visitar Jó. Eles vieram fazer o que naquela missão deles? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? No versículo 11 do capítulo 2 diz: eles combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo, sabendo da dor, do sofrimento, das perdas, de toda a tragédia. Nós vamos lá para mostrar a nossa solidariedade de amigo, mas nós vamos lá para consolar. Irmãos, vocês não estão consolando Jó? Estão descendo a ripa em Jó, né? Estão metendo couro em Jó. E nós já vimos lá, depois de uma semana calados, Jó fala da sua dor e eles começam a discordar da fala de Jó. E aí, um a um, Jó fala, um levanta e arrebenta Jó. Tu está errado, tu está em pecado, tu tem alguma coisa. E vai, irmãos, são falas longas. O camarada não dá só uma frase, não. Ele vai. Aí Jó vem e diz: não, mas aí daqui a pouco vem o outro. E hoje nós chegamos ao terceiro amigo de Jó, que é Zofar. Zofar vai falar 2 vezes. Quando você pega o livro de Jó, ele fala 2 vezes. Ele fala aqui no capítulo 11, e depois Jó vai ter um debate com aqueles outros. Lá no capítulo 20, Zofar volta a debater com Jó, e o tempo todo discordando de Jó e acusando Jó. Irmão, não tem consolo aqui não. As palavras de Zofar, diz que ele era de Naamate, a região onde ele veio. E as palavras de Zofar não trazem alívio nem consolo para Jó. Tem aqueles que dizem assim, vai ouvir, né? Vai mesmo achando ruim, mas vai ouvir. E ele vai. São palavras duras, palavras que angustiam, palavras ameaçadoras, palavras que vão aprisionando Jó ainda mais no seu sofrimento. Meus irmãos,
A palavra de Deus não vem para infligir sofrimento a ninguém. Não é esse o objetivo da palavra de Deus, causar sofrimento a alguém. A palavra de Deus não vem para adoecer as pessoas. Não é esse o propósito da palavra do Senhor, adoecer alguém. Não vem para aprisionar a alma de alguém. Quando você pega as palavras de Zofar, você percebe que palavras semelhantes são muito usadas por alguns líderes religiosos. O discurso de Zofar é cada vez mais comum em alguns ambientes de igreja, usados por alguns líderes, onde as pessoas são oprimidas, as pessoas são ameaçadas com palavras religiosas, e ao invés de ter o espírito liberto, ele acaba se tornando um prisioneiro da religião. O tema da nossa reflexão hoje é Zofar e as prisões religiosas. Zofar e as prisões religiosas. Nós vamos observar no discurso de Zofar algumas prisões muito usadas pelas religiões para manter os seus fiéis. Às vezes o discurso não é transformar a vida da pessoa. A pregação não é para conscientizar da importância de Deus, da necessidade de Deus. Mas o que é ensinado é para que as pessoas fiquem cada vez mais, irmãos, presos àquele ambiente religioso. E nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. Que às vezes nós estamos, sem perceber, reproduzindo esse tipo de pregação, esse tipo de ensinamento, esse tipo de discurso, e enclausurando as pessoas, aprisionando as pessoas. A primeira prisão que nós queremos mostrar aqui, que Zofar demonstra na sua pregação, que nós encontramos em muitos lugares, irmãos, em muitos discursos religiosos, é a prisão do medo. É a prisão do medo. Zofar, quando começa a repreender Jó, no capítulo 11, lá no versículo 5, ele diz: se Deus falasse, e se abrisse os lábios contra você, cuidado. Ele está o tempo todo dizendo: cuidado. Irmãos, é um tal de uma palavra que ou faz com que a pessoa tenha medo de Deus ou pavor do diabo. Mas a pessoa vive o tempo todo amedrontada. E você vai enjaulando a pessoa num mundo que, irmãos, a gente já tem tanta paranoia, e a pessoa vai para o ambiente de culto, e ali, um líder que deve ensinar a palavra a uma pessoa, ela começa a meter medo nas pessoas, tocar medo, e uma hora usa Deus como aquele que pode te causar muitos males. Eu não estou dizendo, irmãos, que algumas expressões dessas dentro de um contexto podem ser ditas. O problema é quando você começa a perceber que o discurso, ele é direcionado a assustar as pessoas. Não há como escapar da ira divina. Ok, nós sabemos que essa é uma expressão bíblica, mas quando você começa a acuar as pessoas, é como se a ira divina estivesse vindo sobre você. Abre os teus olhos, presta atenção. Tudo que você está fazendo, você vai colher, né? E aí, irmãos, esse discurso, ele é muito perigoso quando ele começa a ser repetido com frequência para intimidar as pessoas. A mão de Deus vai pesar sobre a tua vida.
Mas por outro lado, irmãos, aí vai para cima do diabo, e aí o discurso é o tempo todo mostrar as maldades que o diabo está fazendo. O tempo todo é centrado nessas duas coisas. Olha, o diabo está atacando tua casa, o inimigo está se levantando contra a tua família. Há momentos que nós precisamos alertar as pessoas, mas o evangelho não se resume a isso. Não é tocar terror o tempo todo nas pessoas, irmãos. O inferno quer te destruir. E ainda fica uns o tempo todo indo na casa de um e de outro dizendo: o diabo está preparando uma coisa contra você. Irmãos, as pessoas vão ficando assustadas. Sabe o que acontece quando você cria um ambiente onde você só ensina isso? As pessoas inconscientemente começam a buscar Deus por medo. Começam a buscar a Deus por medo. Vai pregar o evangelho, vai evangelizar, irmãos. Olha a maneira como ele evangeliza. Tu não te converte, tu vai para o inferno. A pessoa vai se converter porque ela está com medo do inferno, né? Está com medo do inferno. Irmãos, as pessoas não devem se converter por medo do inferno. Elas devem se converter por amor a Deus. Por amor a Deus. Não é ficar o tempo todo dizendo: olha, não. É por amor. Deus não quer que você, irmão, se aproxime dele por medo, mas pelo amor. Ele quer te atrair por amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o gesto que Deus fez para nos salvar, irmãos, foi por amor. Aleluia. Então nós não temos que criar um evangelho de terror, de espalhar o medo entre as pessoas. Vai ensinar os crentes, irmãos, e ameaçar os crentes: ó, se você não obedecer, você vai ser castigado. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai ser castigado. Você não tem que obedecer a Deus por medo de ser castigado, mas por amor a Deus. Por amor a Deus. Aleluia. Foi assim que Jesus nos ensinou, irmãos. Foi assim que Jesus nos mostrou. Se você pega lá em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mas por amor, não é porque se vocês não me obedecerem, vocês vão, serem castigados. Muitos aqui são pais, mães. Quando a gente ensina o filho a obedecer, você já começa, o primeiro ensinamento que você pega é a vara. Nós não queremos que os nossos filhos nos obedeçam por medo de nós. Você não foi constituído um algoz do teu filho, não. A alegria de um pai é o filho obedecer por uma consciência, por respeito, por amor, por consideração. É assim que nós temos que ensinar as pessoas, ok. Com o tempo nós vamos aprendendo que a desobediência, ela traz as suas consequências, e consequências ruins, mas você não deve buscar a obediência pelo medo, mas por amor ao Senhor. Esofar está assustando Jó, falando o tempo todo do castigo, do que Deus pode fazer com ele. Irmãos, pressionar as pessoas a ofertar e a dizimar, colocando medo nas pessoas. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Se você não dizimar, não ofertar, o devorador vem, carrega tudo. É como se alguém fosse lá no inferno, lá, e liberasse uma jaula lá, saísse um demônio para causar um maior estrago.
e fica o tempo todinho tocando terror nas pessoas. Agora imagina o espírito, o estado de alguém que vem, irmão, ele vem dizimar aqui, mas ele está com medo do capeta. Não é assim. A Bíblia diz que Deus, né, ama aquele que dá com alegria. É com alegria. Então não foi assim que nós somos ensinados por Jesus. A estar aprisionando as pessoas no medo. Não foi assim, irmãos. Sabe o que acontece com crentes que foram gerados nesse contexto de serem o tempo todo ensinados com medo, irmãos? É uma geração de crentes infantis, que tem medo de tudo, que vive dependendo dos líderes. Parece que o ensino é para que a pessoa fique numa eterna dependência, e não é assim. O Senhor não quer, irmãos, que nós sejamos crentes medrosos, que nós sejamos crentes infantis, onde você precisa assustar o tempo todo. Não, é que cresçamos, que amadureçamos na fé, que você desenvolva uma fé sólida, madura, consciente. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com esses que tentam nos aprisionar pelo medo. Não é o evangelho que Jesus nos ensinou, mas Zofar está usando palavras duras para aterrorizar Jó. A segunda prisão religiosa, irmãos, que tem sido usado muito, que nós encontramos na teologia, no discurso de Zofar, é a prisão da culpa. Se nós tivéssemos condições de olhar com os olhos espirituais a situação dessa prisão, você ia observar quantas pessoas no mundo estão prisioneiros da culpa. Não conseguem sorrir, não conseguem viver a vida cristã de uma maneira alegre, não consegue viver o evangelho de uma maneira leve. Sabe por quê, irmãos? Porque jogaram em cima das pessoas uma culpa, e a pessoa se sente culpada o tempo todo. Na segunda fala dele, no capítulo 20, versículo 27, Zofar diz: os céus porão à mostra a sua culpa, a terra se levantará contra ele. E aí ele está falando daquele que comete o pecado, o erro, e ele está com isso dizendo que Jó, o que está passando é por causa do pecado. Ele está dizendo: os céus vão mostrar a sua culpa. É um discurso que faz com que a pessoa se sinta culpada o tempo todo culpado. Quantas pessoas vivem atormentados pela culpa e são reforçados por líderes religiosos, são reforçados em alguns ambientes de igreja, são reforçados, irmãos, numa teologia que aprisiona. A pessoa fica com sentimento de culpa o tempo todo. Aí vai para um ambiente de culto, já com tantos problemas, e aí quando chega lá, sai com a mente mais atormentada ainda. Mas aí fica tentando mostrar que a igreja, você tem que vir aqui que você vai se aliviar. Aí, irmãos, dá um pouquinho de alívio e mete mais culpa. E aí a pessoa fica buscando a igreja, tentando esse alívio, mas o ensinamento não traz alívio. Lembra Ana? Ana era levada a sentir culpa de não conseguir ter filhos, e aquilo era reforçado pela sociedade. Se tu não tem filho é porque Deus te amaldiçoou, se tu não tem filho é porque isso, aquilo, outro. Irmãos, aquilo era um peso muito grande. O que eu fiz de errado? Ela não entendia, mas aos poucos, de tanto repetir naquele ali, ela passou a acreditar que foi culpa dela. Aí ela começa a ir para o templo para tentar ver se encontra um refrigério, e ali ela não encontra um refrigério, porque quem está à frente, irmão, reforça o sentimento de culpa, e ela começa a ficar prisioneira daquilo.
E às vezes, irmãos, estão gerando isso em nós. Você é culpado pelo fracasso de alguém, você é culpado pelo mal que sobreveio sobre a tua casa. E meu pai, o que eu fiz? Eu estou pagando alguma coisa, está acontecendo, e um sentimento de culpa crescente. Tu é culpado porque o teu filho não é crente. Irmãos, entenda uma coisa definitivamente: ninguém será culpado diante de Deus por alguém que não se converte. Ninguém. Você não vai, no dia do juízo, responder diante de Deus porque alguém não se converteu. Não vai, irmãos. Você pode ser culpado, sabe por quê? Por escandalizar o Evangelho. Por escandalizar o Evangelho. Mas porque alguém não se converteu? Não, irmão, não funciona. As coisas não funcionam dessa maneira. Mas às vezes a gente fica como se, se essa pessoa não chegou até Deus, eu fui o culpado. E aí fica... Eu lembro que tinha uma frase que era muito usada pela Igreja Católica no ato da confissão, onde você, quando confessava o seu pecado, aí você dizia: por minha culpa, por minha tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, e você tinha que reforçar aquela culpa, aquele negócio gemendo, né? Tu é culpado. Meus irmãos, Deus não cobra de você a culpa que é do outro. Não cobra. O homem cobra. O ser humano cobra, irmão. Aí tem hora que a culpa é do outro, está caindo nas tuas costas aqui, e tu já tem os teus problemas, agora tu está se sentindo culpado pelo erro do outro. Mas Deus é justo. Ninguém vai para o inferno, irmão, por culpa de uma pessoa. Ninguém. Porque senão é fácil, no dia do juízo eu chegar a dizer: sabe, é culpa de eu não ter acertado o caminho do céu, é do Marcos. Jesus diz: nada disso. Nada de, irmãos, nem mesmo a nossa omissão o Senhor vai nos cobrar, mas ninguém vai chegar lá no inferno e dizer assim: a culpa foi disso, daquilo outro. Não. Mas em alguns lugares, irmãos, crentes se sentem oprimidos. Eu lembro na minha adolescência, sentimento de culpa de pessoas que de repente faleceu, e eu sentia um peso danado porque eu não falei do Evangelho para aquela pessoa. E eu não estou dizendo que eu estava certo em ter tido a oportunidade de não falado, mas ficava parecendo que no dia do juízo eu iria responder por aquela pessoa. E não é assim, irmãos, não é assim. Olha, irmão, não é o teu evangelismo que vai encher o céu. Não é o teu evangelismo, sabe? Não é por isso que nós evangelizamos, porque nós vamos encher o céu. Tu não tem o poder de botar nenhum lá, nenhum. Não é a tua omissão que vai esvaziar o céu, irmão, não é. Se tu não pregar, Deus vai levantar outro para pregar. Então não desenvolva esse entendimento. Sabe, irmão, por que nós pregamos o Evangelho? Por obediência. Por obediência, porque Jesus disse: ide pregai o Evangelho. Mas no final do versículo está dizendo: olha, se você não pregar, a pessoa vai para o inferno e a culpa é tua. Não é isso, é por obediência ao Senhor. E nós vamos lá e pregamos, mas quem converte, irmãos, o resto é com o Espírito Santo. Então eu não tenho que levar a culpa, irmão, de alguém que de repente não recebeu isso. Não tenho que levar essa culpa, irmão.
Aí fica, pastor, e se essa pessoa terminou a vida dela e não ouviu o evangelho da boca de ninguém? Isso é um problema de Deus. Tu já tem problema demais, até isso tu quer resolver? E quantas pessoas antes do evangelho chegar aqui no Brasil morreram sem ouvir o evangelho? Deus é justo. Amém? Deus é justo. Tá? Deus, numa justiça muito além da que nós podemos imaginar, vai ser justo com cada um, na medida do seu entendimento, na medida daquilo que ele ouviu, na medida daquilo que ele entendeu. O Senhor é justo. Agora nós fazemos por obediência. Não vem ninguém chegar e tentar colocar peso no teu coração, de responsabilidade de salvação de ninguém, a não ser, irmão, de você. Amém? Mas em quantos ambientes, irmãos, olha, ninguém deve se sentir culpado por algo que já confessou e pediu perdão sincero a Deus. Acabou. Não aceite acusação. Eu estava numa conferência uns anos atrás, e um pregador depois veio conversar comigo, e ele começou a dizer: tu já fez na tua vida isso? Tu já fez na tua vida isso? Então é por isso que eu digo: eu fiz tudo isso, mas eu confessei ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não vem lançar pecado da minha época de ignorância em mim, não. Diante do Senhor eu confessei e deixei. Eu não carrego mais isso, não. Não venha me jogar a culpa de uma época em que eu não estava com Deus, de coisas erradas que eu fiz, mas que eu confessei ao Senhor, Ele me perdoou. Quem é tu para querer jogar a culpa em mim? Mas as pessoas ficam, irmãos, tentando aprisionar os outros na culpa. Eu não posso, irmãos, carregar aquilo que Cristo já está carregando por mim. A Bíblia diz que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Glória a Deus. Eu não tenho que carregar a culpa, irmãos, por coisas que eu fiz na época da minha ignorância. Eu estava cego espiritualmente. Foram erradas, mas o meu Deus me perdoou. Então não vem ninguém querer agora cobrar isso de mim. Ok, a gente sabe que consequência dos nossos erros nós vamos passar, mas diante de Deus nós somos justificados. Amém? Glória a Deus. Então eu não aceito a prisão da culpa. E agora Zofar está lá jogando a culpa. Se os teus filhos morreram, a culpa é tua. Se eles passaram por isso, a culpa é tua. E o homem está cada vez mais: não é assim. Mas uma outra prisão, irmãos, muito sutil, muito enganosa, é uma prisão chamada mérito. A prisão do mérito. É a ideia, irmão, de que tudo que nós estamos passando é porque a gente merece. É porque tu merece. É porque tu merece. Irmão, biblicamente não é assim. Mas no capítulo 20, versículo 5, ele está dizendo isso. O riso dos maus é passageiro, a alegria dos ímpios dura apenas um instante. E ele está dizendo: olha, todo o sofrimento que você passa é porque você merece. O que tu recebe de bom é porque tu merece, mas o que tu recebe de ruim é porque tu merece. Isso não é ensinamento bíblico. Isso é um entendimento humano, mas biblicamente não funciona assim, irmãos. E aí começa a gerar uma prisão em nós, de sentimento: eu estou merecendo tudo de ruim que eu estou passando, eu estou merecendo. Meus irmãos, quantas coisas ruins aconteceram na vida de servos de Deus, e eles não mereciam. Não é uma questão de merecimento.
E a pessoa ficar o tempo todinho se resignando: eu não tenho o sofrimento que eu mereço. Sabe, é um discurso mentiroso que tenta estabelecer um mérito por tudo que a pessoa passa na vida espiritual. Aí te induz a fazer sacrifício, né? Porque se você fizer um sacrifício, você agora vai receber uma coisa boa. Irmão, sacrifício na Bíblia não é para ter mérito algum. O sacrifício na Bíblia é uma forma de honrar a Deus. Amém? Não é barganhar, é honrar a Deus. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque as pessoas ficam te induzindo, né? Você vai compensar algumas coisas ruins que estão acontecendo contigo, faz um teu sacrifício. Não é esse o objetivo do sacrifício. Meus irmãos, existem algumas coisas na vida cristã que é mérito. Preste atenção. Existem algumas coisas na vida cristã que é mérito. E se a pessoa alcançou, é porque ele se esforçou. E eu vou dizer algumas coisas na vida cristã que é mérito. Conhecimento. Quem mais busca, mais alcança. Você encontra uma pessoa que tem um conhecimento bíblico profundo, você admira, mas ele não nasceu com aquilo, irmão. Não baixou e de repente, e alguns não. Ele se dedicou. Ele foi em busca. Isso é mérito. Quem mais busca, mais recebe. Eu não vou conseguir ter um conhecimento profundo acerca das coisas do Senhor se eu não me entrego a buscar esse conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno. Ok, porque a pessoa está se dedicando, ela está buscando, ela está tendo sede. Então, irmãos, é justo diante de Deus que ela receba mais, porque ela buscou mais, porque ela se entregou mais. É mérito. Força espiritual. Irmãos, força espiritual é para quem busca se fortalecer espiritualmente. Anda se arrastando na vida cristã, vai estar achando que vai ficar forte da noite para o dia, que alguém vai botar a mão na tua cabeça e tu vai ficar forte espiritualmente. Ei, meu irmão, Deus te deu os caminhos para você se fortalecer. Agora é contigo, meu irmão. Mergulha na palavra, desenvolve uma vida com Deus, de intimidade com o Senhor. Busca o Senhor em oração, e aí, irmão, você vai alcançar. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Mas é você que busca se fortalecer. O Senhor está à tua disposição, mas busca. Intimidade com Deus, irmãos. Deus é íntimo de quem busca intimidade com Ele. De quem busca intimidade com Ele. Então existem algumas coisas na vida cristã que é mérito. Mas, irmãos, nem tudo na vida cristã é uma questão de mérito. Há muitas coisas na vida cristã, meu irmão, que se depender do teu merecimento, do teu esforço, tu nunca vai alcançar. Salvação não é um mérito. Ninguém nesse mundo alcança a salvação por merecimento. A Bíblia diz que pela graça, é graça de Deus, né?
é algo que nós não merecemos. Aleluia. Irmão, tribulação não é merecimento. Eu estou sendo tão atribulado porque eu mereço. Não, irmãos. A Bíblia diz que todos aqueles que desejarem seguir fielmente ao Senhor serão atribulados. Faz parte da vida cristã. Se você está fazendo, irmão, está sendo atribulado, é coisa normal na vida de crente. Não é porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. Faz parte da caminhada cristã. É uma coisa que crente, irmãos, tem que ir aprendendo a lidar com ela. Tribulação não é merecimento. É parte da tua caminhada. É parte da tua experiência para projetar o teu crescimento. Bênção não é mérito, irmãos. Nós somos abençoados porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ficar ensinando, sabe, um evangelho baseado no mérito, sabe o que acontece? Gera distanciamento. Daqui a pouco a pessoa se sente autossuficiente. Eu mereço, eu sou bonzão, eu fiz por onde. E não, nós não temos que ensinar dessa maneira. Mas Zofar está tentando colocar Jó na prisão do mel. Você mereceu, o teu sofrimento é merecido, irmãos, e isso está adoecendo ainda mais. Meus irmãos, nós não podemos concordar e nem reforçar essas prisões espirituais. Nós não podemos. O evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou é o evangelho que liberta as pessoas e não aprisiona. Eu quero terminar lendo um texto, uma palavra de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé. Em Lucas capítulo 4, 18 e 19. Foi a primeira pregação de Jesus. A primeira vez que ele pregou. Ele está começando o ministério. Ele havia terminado de ser tentado no deserto, aquele período lá de 40 dias e 40 noites. E aí ele vai, irmãos, para Jerusalém. Ele entra numa sinagoga. Ele pega o livro e ele começa a ler. E olha o que Jesus diz, que na verdade Isaías profetizou acerca dele. Ele está confirmando. E essa deve ser a natureza daquilo que nós pregamos. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e a recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Sabe o que você tem que pregar, irmão? As boas novas do Evangelho. Foi assim que Jesus nos ensinou: pregar as boas novas do Evangelho. As boas novas transformam, não aprisiona ninguém. Jesus disse: eu vim para ajudar aqueles que não enxergam a enxergar. Eu não vim para lançar o espírito de ninguém em prisão, para oprimir as pessoas, mas para ajudar aqueles que estão com a visão fechada para as coisas de Deus. É assim que deve ser a nossa pregação: a proclamar a liberdade aos cativos, dizer que em Cristo o homem consegue viver a plena liberdade. Aleluia. E proclamar a graça salvadora do nosso Senhor. Amém? Essa é a nossa pregação. Esse é o Evangelho que tem poder, que liberta as pessoas. Que o Senhor aplique nas nossas vidas aquilo que hoje bondosamente Ele nos ensinou. Amém? Nosso Deus e Pai, que coisa tremenda, Senhor. Nós não nos cansamos na Tua presença. Oh Deus, nós temos prazer, nós temos alegria, nós nos deleitamos com os Teus ensinamentos, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver e a ensinar esse Evangelho.
Em Cristo Jesus nós somos gratos. Amém. Glória a Deus.